Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Total. E hoje eu estou com essa pessoa super gente boa, o Erenaldo Barbosa, né? Ele já faz parte de alguns episódios, né? Não nessa nova roupagem, né? Seja bem-vindo, Erenaldo, ao nosso novo estúdio, aos nossos novos episódios. Gostaria de agradecer aí pela acolhida de vir, enfim. E eu tô sabendo que você tá trazendo muitas novidades, muitas coisas legais. E eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouquinho sobre essas novidades que você está trazendo. Boa tarde. Realmente aqui ficou muito acolhedor, viu? Muito bom, parabéns pela nova fase. Sucesso. E conto sempre com a gente nos momentos de expansão e crescimento. Eu venho de uma trajetória, Gessel, de empreendedorismo de longa data. Longa data não, 10 anos, vá. Antes de eu ser picado pelo bichinho empreendedor, eu sempre transitei em grandes empresas. Eu saí de office boy até controller de empresa, gerente financeiro de grandes empresas, e fiz uma carreira executiva considerável. E também, né, entre umas idas e vindas em carreira executiva, eu prestei muita consultoria para pequenas empresas e médias empresas na questão de gestão de recursos, né, reestruturação de capital, empresas com dificuldade. E, de alguma maneira, a gente logrou êxito. Em 2010, me surgiu a oportunidade, então, de comprar um escritório de contabilidade. Eu sou contador de formação, né, sou técnico de contabilidade, sou contador de formação, tenho um MBA em Finanças e Controladoria pela FGV. Então, em 2015, eu fui fisgado pelo mundo empreendedor. E de lá para cá, a gente vem numa trajetória de, entendi, gostei da proposta e saí, né, adquiri um escritório de contabilidade na época, o Lions Contabilidade. Nós tínhamos 35 clientes na ocasião e tínhamos 3 colaboradores. Então, nesse período todo, eu aprendi a fazer negócios contábeis e me empenhei nisso e acabei adquirindo outros 5 escritórios, outras 5 carteiras. E, lógico, também tem o crescimento orgânico durante esse processo todo. E chegamos agora, esse ano, completei 10 anos de gestão e o escritório com 15 anos de vida, o CNPJ, e a gente entendeu que era o momento, de novo, de repaginar, de se reinventar. Dadas algumas comunicações, e eu digo agora que o meu sócio majoritário impôs algumas situações para mim, que hoje eu trouxe esse sócio para mim, e esse cara está ditando novas regras na minha vida empresarial e vida pessoal. E esse sócio nada mais é do que Deus. Né? Quando eu me vi me associando a ele, muita coisa mudou, e por determinação dele, nós mudamos até o nome do escritório. Então a Lions Contabilidade deixou de existir no dia 30 de novembro, e a partir de outubro, 31 de outubro, e a partir de novembro nós viramos agora Nexus Hub Contabilidade. Que legal. É um novo desafio, é uma nova forma de enxergar, e o próprio nome já sugere, a gente pretende alçar outros voos, estar em outros patamares de negócio, vislumbrando sempre crescer e abençoar vidas. Esse é o nosso grande legado, é o nosso grande desafio para os próximos anos. E é engraçado você falar dessa forma, porque o que acontece, Erenaldo, é assim, querendo ou não, nós ajudamos vidas, né? Seja na comunicação, seja na dor, né, do empresário. Muitas vezes, né, até mesmo no nosso, um exemplo aqui é o programa o Conexão Total, que traz ideias, né? Porque muitas vezes o empresário, ele anda sozinho. Por mais que a gente fale, e tem os órgãos de classe que ajudam, não sei, mas não adianta. Ao meu ver, ele anda muito sozinho, porque são muitas pastas que ele tem que cuidar, né? Seja a área financeira, a área de vendas, a área de marketing. Então, são áreas que fazem com que o empresário fique perdido. Com a sua expertise, né, de anos aí como empresário, quais são as dicas que você pode dar para esse pequeno empresário? Como que ele faz para se organizar, para se achar no meio desse mundo empreendedor?
Gessel, o pequeno empreendedor, ele vem de um sonho, né? Todos nós, a gente de alguma forma sonhou em algum momento. E a questão é que esse sonho normalmente vem permeado de experiência em algo que ele faz. E quando ele cai no mundo empreendedor, ele entende que só fazendo aquilo vai dar certo, vai resolver. Por vezes até acontece dar certo. Mas quando se empreende, se provoca o empresário, o empreendedor, o pequeno, o médio empreendedor, a buscar novos conhecimentos, a buscar novos relacionamentos para que ele melhore a gestão do próprio negócio. Eu acho que esse é o grande desafio, é estar perto de gente competente ou buscar competência para fazer gestão do próprio negócio. Na verdade, o que você quer dizer é assim, ele abre um negócio pela expertise técnica. Então, eu sei consertar ar-condicionado, eu sou ótimo nisso. Então, ele vai lá, ele está imerso no processo técnico, no processo produtivo. E aí, o que ele peca? Ele peca, no caso, de não saber gerir a empresa como um todo. Se a gente pegar esse exemplo específico, né, vamos trabalhar nesse exemplo. Ele sozinho como técnico, beleza. Só que à medida que ele começa a fazer um bom trabalho, invariavelmente o mercado vai chamar ele para mais trabalho. E quando chama mais trabalho, ele não consegue fazer sozinho. Então, a primeira experiência que ele vai ter, e que eu entendo que é um primeiro busca de conhecimento, é relacionamento com pessoas. Porque ele vai ter que contratar um funcionário, vai trazer para perto, vai treinar esse cara, vai dar para esse funcionário, funcionária, um formato, uma maneira de estar e agir. Então, veja, a competência dele já mudou. Sim. Porque ele teve que contratar uma pessoa, ele teve que buscar em algum lugar isso. E a partir desse momento, eis o desafio, porque ele tem que rever a questão do fluxo de caixa dele. Quanto que ele vai ter que faturar para poder pagar esse funcionário e sobrar dinheiro para ele. E de forma certa, né? De uma forma que seja sustentável e que seja abençoado, né? Que ele consiga abençoar os profissionais que estão com ele, os clientes dele. E aí ele tem que começar, à medida que cresce também, ele vai ter que começar a fazer gestão de compra. O que comprar, quando comprar, em que quantidade comprar, que valor comprar, porque senão ele errou o orçamento, ele acaba não tendo rentabilidade suficiente para se manter. Então, e aí daqui a pouco cresceu mais um pouco, o outro contrata mais uma pessoa para estar junto. E esse é o grande barato do empreendedor, do pequeno. Se ele tiver visão de futuro, ele tem que buscar conhecimento, indiscutível. Na verdade, assim, ele tem que organizar a cadeia produtiva dele. Então, por exemplo, se ele está com a empresa de ar, então, por exemplo, de repente ter alguém para ficar na rua atendendo o cliente e ele ficar mais dentro da empresa. Só que são vários os desafios, né? A gente tem o desafio da mão de obra que está cada vez mais escassa. Nós temos o desafio tributário, né? Que nós já falamos em outros episódios. Então, para quem quer assistir aí, vê lá, né? No Conexão Total, você vai ver episódios do Erenaldo falando a respeito da nova mudança, né? A nova reforma tributária. Então, ele tem várias variáveis que vão desafiá-lo. Muito. A gente tem olhado, estudado, pensado, analisado, discutido, participado de treinamentos, eventos, enfim. E o desafio que vem para o pequeno empresário nos próximos anos é um desafio substancial, é um negócio pesado mesmo. Por quê? De novo, ele vai ter que ter perto dele uma empresa de contabilidade, uma assessoria contábil. Não é só um contador. Quem atende esse profissional, enquanto contador, vai ter que buscar uma especialização muito grande, porque existem muitos detalhes, desde o momento da compra que o empresário vai fazer, até o momento da venda. De quem ele compra, como ele compra, de que forma ele compra. Porque na compra vai ter uma condição de se creditar de impostos. Para todo mundo. E na venda vai ter a condição de se debitar dos impostos, ou pagar imposto por isso. Isso para quem comercializa produto. E a mão de obra piorou, né? Porque a mão de obra é só na venda. A compra vai dar muito pouco resultado para ele de crédito. Então, ter essa visão, essa percepção pertinho, conversar com o seu contador, conversar com profissionais do ramo, que vão dar esse norte para a tomada de decisão na formação de preço, é de fundamental importância.
Erenaldo, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta polêmica, mas eu acho que você é a pessoa especial para poder responder. Posso não responder? Isso aqui vai dar corte, hein? Isso aqui vai dar corte. Como escolher, quais são assim as dicas, você como contador, para escolher um contador competente? Então, assim, por exemplo, eu saí do MEI, né? Agora estou alcançando outro voo, preciso contratar um escritório para me atender. Quais são as dicas que você, contador, dá? Aquela coisa assim, conversa com o contador. Se você perceber isso, pula fora. É difícil a gente jogar contra o patrimônio. Eu diria assim, a escolha do profissional de contabilidade começa pelo fato de ter sentimento a respeito. Né? Eu não consigo ter no meu escritório, e ninguém consegue ter como cliente, clientes que não têm o mesmo perfil, os mesmos valores que a gente tem. Não dá certo, já tentaram chegar, assim, sabe aquela do bater o santo? Sim, sim. Então, eu tenho aí já 10 anos de trecho, e quando chega cliente novo para mim, e que na percepção de negócio e de pessoa, relacionamento, já não dá certo, eu já sei que não vai dar negócio. Então, para escolher alguém, você tem que escolher alguém que você sinta confiança. Depois disso, a escolha é técnica, é entender quantos clientes esse cara atende, quantos funcionários ele tem, há quanto tempo ele está no mercado, qual é a capacidade dele financeira de assumir o risco de errar, porque o contador, quando erra, ele tem que ser responsável pelo erro dele. Quando ele instrui o cliente de alguma maneira, e esse cliente, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda ou a Prefeitura vem e multa esse cliente pela instrução do profissional contábil, o profissional contábil tem que estar junto para poder honrar o comprometimento, honrar o compromisso dele de prestação de responsabilidade técnica. Então, a simples escolha por escolher pode ser que dê ruim, porque quando a porca aperta para espanar, se o contador não tiver lisura, não tiver bala na agulha, ele pula fora e a conta é do contribuinte. Eu falo porque, assim, infelizmente, eu passei por situações, né, não vou causar essa polêmica, né, no podcast, mas eu já passei por 2 situações um foi de escritório contábil, que era assim, era o ápice do mercado, e eles fizeram tiveram um erro que um estudante de contabilidade teria. E aí, no fim, nem sabia disso, né? Até bacana. Então, aí tá essa dica do Erenaldo, né? Aproveitando o gancho que ele falou. O contador, ele assina junto com a empresa. E tem 5 anos, é isso que você disse, né? Eu acho que também, vale agora ressaltar, que me fez lembrar, Gessel, tenha um contrato de prestação de serviço. Pede um contrato para o contador, para você assinar e ele assinar também. Porque nesse contrato tem que ter a responsabilidade de quem e até onde. Entendeu? Então, é um outro erro crasso dos clientes em geral e dos pequenos escritórios de contabilidade de não formalizarem a relação de prestação de contas através de um contrato. Então, lá diz quem é responsável, de que jeito é responsável, até onde vai, quem paga a conta, está tudo escrito nisso. Então, quanto mais detalhes tiver... Quanto mais detalhes tiver nesse contrato, dessa relação de responsabilidade técnica, melhor. Então, fica a dica também de, antes de contratar o profissional, pede para ver o contrato que você vai assinar com ele. Independente do tamanho da empresa, independente. Porque apesar da confiança que você vai desenvolver nessa relação, o contratinho é bom, o contratinho é legal. Porque daí numa hora de eu não quero saber, eu também não, você tem um documento. Me lembrei de outro aspecto. Pede o número do CRC do escritório e do contador. Porque o escritório tem que ter, o CNPJ tem que ter um CRC. Isso eu não sabia. Tem que ter um CRC e o contador também tem que ter. Isso dá legalidade à prestação de serviço. Isso dá condição de você rastrear o cara a qualquer momento. E se ele faltar com a profissão dele, com a responsabilidade dele, cabe denúncia ao Conselho Regional de Contabilidade.
E então aí vamos mais além. Aconteceu, então, a nossa audiência aqui está lá ouvindo o nosso podcast e aconteceu com ele. Olha, realmente o Erenaldo falou, aconteceu. Como que ele faz para consultar? Ele tem, vamos supor, ele descobriu ou tem algum documento, o CRC desse escritório e desse contador. Ele consegue consultar ou não? Consegue, no Conselho Regional você consegue validar a inscrição dos profissionais. Você vai lá, de repente vai... E aí, quando tem um problema desse, é cancelado? Daí É um processo interno. Existem os processos e processos, né? Desde uma notificação até a suspensão do registro. Então, mas isso a gente não... Nós, réis mortais, não conseguimos saber disso. Não, teve alguma sobre o profissional exclusivamente, não. Não, né? Não, porque como todo... entra na LGPD todo o conselho, né, de classe tem lá os seus segredos internos, na metodologia que apura-se, a metodologia que pune. Então, a punição, quem vai ficar sabendo é o profissional ou a empresa contábil. Ah, legal. Então, na verdade, assim, eu consigo consultar o CRC, mas lá eu vou saber se está ativo ou não. Sim. Só isso. Sim. Mas já é algo, né, para de repente você falar, olha, ele está ativo. É né? sinal que ele está de bem com o órgão de classe. Com o órgão de classe dele. Bacana. E aí, aproveitando o gancho, quais são as novidades que a gente... Quer dizer, não sei se... Né, do último dia, da última vez que nós conversamos, se teve mais alguma mudança, tanto para MEI, para ME, de tributação, de situações que têm que ser legalizadas. A reforma tributária não vai mexer com o MEI. O MEI está tranquilão, vai... Aumentou a... Existem projetos de lei já mas não aprovados, ainda, mas não é... A mudança, se acontecer, vai ser agora no finalzinho do ano, pelo princípio da anualidade que tem na legislação. Aí o MEI passaria, a partir de janeiro, contar prazo para essa condição de mudança, né, do valor do MEI, do valor anual. O que eu aconselho aos empresários que estão no Simples é de começar um movimento de entender como é que eles vão se relacionar com o governo. A partir do momento que a reforma acontece, vai ter empresas que a empresa do Simples não vai conseguir vender mais, porque não vai ser vantagem para quem compra. Já não era tão vantajoso o crédito do ICMS. Isso, mas aí o IBS e o CBS vai ter mais detalhamento nesse sentido. Então, manter o regime tributário no Simples, de repente, não vai ser vantagem para esse cara. Em função de para quem ele vende. Na verdade, é um estudo. Na verdade, agora a gente chegou, então, num ponto. O contador ele vai ter que estudar caso a caso. Sim. Então, por exemplo, eu chego para você e falo, olha, Erenaldo, eu faturo X, mas eu só atendo empresas do lucro presumido. Aí você vai falar para mim, olha, Gessel, sua empresa não vale a pena estar no Simples, você vai perder mercado para quem é lucro presumido. Uhum. Então, aí é um caso que o contador Então, precisa... a gente vai ter... A gente já está esquematizando situações de analisar quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes. O que vende, para a gente entender qual é o impacto de se manter no Simples, e ainda a tributação do Simples vai ter vai ter o cálculo por dentro, o cálculo por fora, que é outra particularidade, que de Simples, vamos dizer, não tem mais nada, né? A empresa do Simples não tem mais nada. Pelo que você vem contando, é o que eu sempre costumo falar aqui no programa Conexão Total. A cada personalidade que eu trago, eu aprendo um pouco. Uhum. Porque assim, nós, entrevistadores, nós arranhamos a superfície. Então, quando a gente conversa com alguém que já está especialista no negócio, aí a gente começa a pescar, né? Eu começo a formular na minha cabeça as coisas que podem acontecer. E aí uma pergunta pessoal minha. Quais são os impostos que vão deixar de existir em 2026? Os impostos federais, né? Assim, 2026 ainda vai ser uma transição, uma adaptação, vai aparecer a informação de tributação do IBS, o CBS,
O 2026 é o momento de transição e formatação e adaptação de todo mundo ao sistema. 2027 é a virada de chave, onde sai do ar PIS, COFINS, contribuição social, IPI, muda completamente, entra o CBS. Vai sumir também, o CBS vai substituir a cadeia todinha de impostos. ST vai sumir também, porque a tributação vai ser, assim, não em 2027, ok? Tem a reforma tributária vai levar 7 anos para ser implementada. Então não vai ter mais alíquota diferente para os estados, não vai ter mais incentivo nenhum, que aqui no Sul, aqui em São Paulo é 18%, no Sul é 12%, no Norte e Nordeste é 7%, então isso vai desaparecer também, vai equacionar. Então na verdade vai virar um bloco só. A guerra tributária vai, tendenciosamente, ela vai desaparecer. Pergunta polêmica. A reforma tributária é bom para o governo ou para os empresários? Quem fizer tudo certinho vai estar bem. Porque também ela começa, dentro da escala dela, ela começa com uma alíquota realmente assustadora. É fato que essa alíquota não existe, não está escrito em lugar nenhum. Existem suposições de alíquota. Por isso, 2026 vai ser o momento de adequação, entendimento. Mas, supostamente, ela começa num patamar alto, no início, e ela tende a 10%, 9% no final. Então, é uma questão de adaptação. E porque, aí, eu ainda não li em lugar nenhum, mas eu deduzo que a arrecadação, a base de arrecadação vai aumentar muito, porque vai ser complicado você vender sem nota, como faz na França. Eu já conheço essa história da França. Essa venda gerencial, vamos falar assim, ou compra gerencial. Via pedido. Venda via pedido, isso vai ser vai diminuir cada vez mais. Não vai ser interessante para ninguém. Não vai ter como se esquivar mais. Não, porque o Estado já está em todos os lugares e sabe tudo. Então ele vai começar a morder. Vai começar a regular mais e melhor quem entra, quem sai, e cobrar por isso. Porque o sistema, eles já estão todos integrados. Ele vai começar a controlar, vamos dar um exemplo. Eu vendo correias industriais, então eu sou revenda. Então, essa empresa, eu vou comprar a correia da fábrica, tem toda a tributação, enfim, e aí essa correia ela vai vir via nota, né? Então, fábrica, revenda cliente. Então, o governo ele vai me segurar aqui já, ele já vai ver uma nota emitida nessa situação. Sim. Então, ele já vai falar, a GCL comprou 100 correias, mas não tem nota? Não vendeu? Não vendeu, aí ela comprou mais 100. Veja só, hoje ele já sabe disso. Não, ele finge demência. Hoje ele está aprendendo com isso. Né? O sistema de governo está aprendendo com isso. Ele já sabe o que vai acontecer, agora ele já está avisando todo mundo, ó, vou fechar, pum, não tem mais, ó, não dá mais, pum, pum, então tem que se adaptar. E aí aquela pessoa que compra tudo com nota e vende tudo com nota, ela vai estar mais adaptada ao momento de mudança. Porque junto com a compra já vai vir um monte de crédito do imposto. E junto com a venda dele vai ter um monte de débito. Mesmo simples. Mesmo. Vai, o sistema... Porque até então o simples não tinha nenhum crédito. Então, mas aí o IBS e o CBS vai ter essa condição na cadeia, né, na cadeia produtiva, até chegar ao consumidor final, ele vai ter os momentos dele de crédito e débito e ele vai fazer as compensações. Então, ao empresário que fez tudo certinho, o valor relativo que ele vai pagar, ele vai... Só para explicar isso para nossa audiência, por que eu perguntei? Eu tive, né, uma empresa de suprimentos industriais durante 13 anos, né? E durante esses anos, assim, comprávamos mercadorias, né? Mas, assim, a China tomou conta da cadeia, né, de fornecimento. E é uma briga, vem da francesa, né? Falando em códigos, aí vem via pedido. Então, e na hora que nós emitíamos para o cliente, era a indústria, não tinha como não emitir. E aí tem essa confusão. Para explicar para a nossa audiência aí, né, o que nós estamos conversando, é aquela situação assim, o Simples Nacional, ele não ganhava nada quando ele comprava a mercadoria, por exemplo, nesse exemplo que eu citei,
de uma indústria. Então ele pagava o imposto com uma alíquota única, nada para ele acontecia. Diferente de uma empresa grande, né, que faturava mais de 4.800.000, que a forma como o governo tratava ela, tanto na cobrança, era diferenciada. E aí o que o Erenaldo está explicando aqui, né, Erenaldo, é que agora não vai ter mais isso. O Simples Nacional vai ser tratado... À medida em que o sistema for sendo implementado, essas questões vão sendo reguladas, regulamentadas e melhoradas. Para quê? Para que tendenciosamente a gente vá a zero venda sem nota fiscal. E aí eu quero aproveitar aqui e pedir para você, Erenaldo, fala com a nossa audiência que nós já estamos no mês de novembro, né? 2026 já está na porta. O que começar a se organizar para entrar em 2026 e não ficar tão na dependência dos escritórios aí? O que o empresário já pode ir fazendo para se conscientizar ou enfim? São alguns entendimentos, Gessel, que a gente tem que ter, que é de quem eu compro e qual o regime tributário que esse cara está. Para quem eu vendo e qual o regime tributário que ele está. Isso já é um baita dever de casa. Entendeu? O cara que tem essa relação de mercado. Então, tem empresas que eu compro que é do lucro real, quem é do simples, quem é do lucro presumido, e para quem eu vendo, quem é simples, você já começa a ter um olhar de gestão sobre a questão tributária. De forma macro, né? Ele está olhando e analisando. Então, isso já é um grande alento para o contador. Quando você chegar para ele, quando chegar para o seu contador, ele fala assim, ó, eu sou o cara que vende, apesar de que o contador já sabe de quem ele compra e para quem ele vende. A gente só não consegue imediatamente ver qual é o regime que ele trabalha. Então já faz esse deverzinho de casa, já ajuda o contador, para que a partir desse momento, em especial se a empresa não for do Simples, a gente já consiga fazer leituras de como isso vai impactar a formação de preço dele, como ele vai impactar no crédito de impostos e no débito de impostos. E aí você faz essa leitura. Então, por exemplo, eu estou com um escritório que eu não estou contente. Eu gostaria de ter um olhar mais atento, um olhar mais empático por parte de uma empresa. Você faz essa leitura, essa consultoria para essa empresa também? Já conseguimos instruir. Pega na mãozinha dele e fala assim, vem aqui que agora a gente já consegue atender sim e trocar ideia e bater papo a respeito. Para os nossos clientes, para você ter ideia, a gente tem alguns investimentos já feitos e o sistema que a gente usa já lançou para a gente um simulador desses impactos. E como é que esse simulador funciona? O nosso cliente já está dentro do sistema. Toda a movimentação dele já está lá. Esse simulador entra, olha a movimentação do cliente e já faz alguns apontamentos para a gente do que a gente vai fazer. Já traz um relatório para você, olha, pensa nesse pedaço que... Então, também, né, nesse sentido, uma leitura que eu faço e trago para os clientes até que ponto o seu contador está pronto para isso. 5 pontos que você aponta para começar 2026 do jeito certo, para não tomar nenhum tombo aí da Receita Federal. Eu diria que aconselho ao empresário ver alguma coisa nesse sentido. Aconselho o empresário a conversar com o contador dele nesse sentido. E conversar com pares dele nesse sentido. Entendeu? São 3 pontos assim, primordiais de autoconhecimento. Para que quando ele for de fato para dentro da trincheira dessa reformulação, ele consiga ter noções do que está acontecendo. Outro aspecto, tem que ter um software interessante que dê a ele condição de fazer gestão dos cadastros dele, revisão desses cadastros todos, em especial quem é uma padaria, o mercado, todo mundo vai ter que passar por um processo revisional de cadastro para poder apontar para o tributo correto. Entendeu? E por último, e não menos importante, tem um bom contador. Sim, né? E ter, na verdade, assim, chegou um momento que não dá para fugir mais, não dá para se esconder, não dá para sonegar, que vai ser pego. Então, assim, conversar com o contador, né? Tá aí o convite para vocês irem tomar um café, comer um pastel, né? Tudo novo lá, pintou tudo, reformadinho, tá cheirando tudo novo.
Ficou bonito lá o lugar. Agora eu vou ter que ir, hein, em produção. Agora eu vou ter que ir lá comer esse pastel e visitar, né, o nosso colega aqui, o Erenaldo, tá sempre no programa, sempre falando. E a Nexus, então, ela está preparada para essas novidades, né? Então, você, empresário. Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, que a nossa audiência, às vezes, tem um certo receio. Quando nós entregamos a nossa empresa para um contador, a gente não precisa ficar preso a ela, certo? Não, por isso o contrato de prestação de serviço. Normalmente o contrato prevê um prazo de rescisão contratual e tudo mais. Mas e ficar atento nisso também, né? A decisão de troca tem que levar em consideração esse prazo de rescisão contratual. Cada escritório vai ter o seu tempo, tem escritório de 30 dias, 60 dias, 90 dias, isso é padrão, como o mercado se comporta, aqueles que têm contrato formal. Então, assim, pensa, recapitulando o que o Erenaldo falou, vá atrás do contador que você contratar, faça um contrato, veja essa cláusula, né, se você vai ficar muito tempo preso a ele, e não tenha medo da mudança. Né? A Nexus, a gente tem recebido o Erenaldo aqui para falar, né, sobre a reforma tributária, para falar com o empresário, né? Então, várias situações a gente vai trazer, ele vai voltar aqui ainda, né, no próximo, acho que daqui a alguns episódios, para poder falar mais sobre essa reforma. E deixa novamente, então, mais uma vez, onde que nós encontramos a Nexus? Nexus Hub Contabilidade. Digitou isso na internet, você vai encontrar a gente, seja no Instagram, seja no nosso endereço de e-mail, e a partir daí tem os canais todos de comunicação. Legal. E aí eu quero então agradecer por vocês estarem conosco aqui no Conexão Total. Fazemos esse conteúdo com carinho para você. Nos encontre lá na SP Mais BR, lá você tem todas as plataformas, né? Quero agradecer muito aos nossos apoiadores, né? Ao apoiador Evolucência Cursos e Treinamentos, né? Evolucência é uma empresa de treinamentos, né? Então, para você que está buscando, falando de treinamento aí, um Excel, um curso administrativo, uma gestão de e-mail, a Evolucência pode te atender nesse quesito. Então, procura também lá evolucência.com.br ou @evolucência. Agradecer também ao Guinzo Soluções IRP, o sistema aí, né? O Erenaldo falou para nós que é necessário ter, então procure lá. Fale que é o nosso parceiro aqui do Conexão Total, que você vai ter um brinde especial com eles. E agradecer também a Lavateria, né? A Lavateria, ao pessoal que tem várias unidades lá no Vianello, nosso novo apoiador no Vianello, no Engordadouro. E é isso. Vamos ficando por aqui. Se conecte comigo também lá no Conexão Total com o Gessel. Nós vamos ficar por aqui. Agradecer o carinho de vocês, a parceria. Ficamos à disposição, tem dúvidas, sugestões de pautas? Entra em contato conosco aqui do Conexão Total. Agradecer aí a nossa produção, a SP Mais BR. Um grande abraço, sucesso e até o próximo episódio. Até mais.